através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo vem controlar todo meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Dentro dessa realidade, meus irmãos, eu quero compartilhar com você, no nome de Jesus, que a esperança, ela não pode morrer. É verdade que Deus não nos chamou para o pecado. Não.
Deus nos chamou para viver uma vida reta, justa, digna, honesta, pura e santa. E a santificação, ela é a separação do mundo. É a separação do mundo. Se livrar das impurezas do mundo e manter a paz entre os escolhidos. E desta forma eu quero levar à compreensão de vocês que muita gente quer fazer prevalecer a sua vontade teológica, não a vontade de Deus. E eu quero que você conheça a vontade de Deus revelada em Jesus Cristo, que não imputou pecado a nenhuma pessoa. Os profetas no Velho Testamento falavam da consequência do pecado, mas não imputava. O homem fazia escolha. E Paulo está nos falando disso aqui nesse texto. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quero deixar bem claro para todos, menos a negligência, a irresponsabilidade, menos o pecado voluntário, praticado com consciência, deliberadamente de vontade própria. Não, esse pecado voluntário não faz parte dessa palavra. Então quero deixar claro para todos vocês que Deus, meus irmãos, Ele nos ama de antemão. Antes da nossa própria existência, Ele já nos amou e entregou seu Filho por nós. E dentro dessa realidade, nós podemos crer de todo o nosso coração que nós somos o objeto de estima de Deus. Deus nos ama, Deus se dedicou por nós, Ele nos quer, Ele nos busca, Ele optou por nós em vez dos anjos e nos deu condição de crer pelo Evangelho e de viver pelo Evangelho e dar testemunho pelo Evangelho da sua eternidade e da sua salvação a todos os que hão de crer. Então Deus optou por nós, meu amigo, para que sejamos eternos com Ele. E Deus conhece as nossas misérias, nossas limitações. Ele sabe de antemão que nós somos fracos. Está escrito aqui, no verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O papel do Espírito Santo como consolador é nos ajudar, é nos trazer conforto, ânimo, alegria, nos levantar a moral quando estamos abatidos, desgraçados, acabados, arruinados. E Deus sabe que a todo momento, sem experiência, sem entendimento, sem discernimento, sem sabedoria, o inimigo engole as pessoas, porque elas não têm raiz em si mesmo. Elas não estão calçadas na preparação do Evangelho da Paz. Veja, tem muita gente dentro da igreja, meu amigo, que nem sequer dimensiona o que significa fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. As pessoas não sabem o que significa, meu amigo, minha amiga, a armadura de Deus. Não sabem o que significa lutar
contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que é a igreja. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Pastor, o que é armadura? Para que eu possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo. A armadura de Deus, meu amigo, é o mistério da piedade. Que o inimigo todos os dias opera para alguém fazer algo contra você e gerar dentro de você mágoa, ressentimento, tristeza, ódio, ira, raiva, cólera, olho por olho, dente por dentro de você, mesmo sem você entender nada. E mesmo você conhecendo a palavra, se você não entende o mistério da piedade, você não resiste no dia mau. Por que você não resiste? Porque você passa a sentir mágoa, ressentimento, emitir opiniões, você passa a medir, julgar, condenar, se encher de fúria, indignação, ou então passa a zombar, como eu conheço aí uns celibatários da vida que zomba, escarnece, pisa, desdenha, faz chocarrice. Sabe por quê? Eles não sabem o que é a armadura de Deus. Eles não sabem o que é a caridade de Deus. A armadura de Deus para resistir no dia da angústia, no dia da aflição, no dia da perseguição, no dia da traição, no dia da prisão ou no dia da própria morte. E havendo feito tudo, você ficar firme na fé, fé que se move por caridade. A fé que transcende ao entendimento humano e se move por fraternidade. E pelo mistério da piedade, e ainda morrendo você está dizendo, está perdoado em nome de Jesus. Estais, pois, firmes. Olha que coisa tremenda. Cingindo os lombos com a verdade de Mateus, Marcos, Lucas e João, e vestido a couraça da justiça, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. E que é essa couraça, pastor? Couraça é um revestimento, é o cingimento da conformidade com a verdade, inteira justiça, da humilhação, extraída da humilhação. Você aguenta toda sorte de humilhação, calado. Couraça da justiça é para você suportar toda humilhação, calçar os pés na preparação do evangelho da paz. Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu não sei como é que esse povo resiste a essa realidade. Como é que as pessoas vão calçar os pés na preparação do evangelho da paz se as pessoas não aceitam mais Mateus, Marcos, Lucas e João? Então, meus irmãos, eu estou em grande batalha. Então eu tenho que pregar a doutrina, eu tenho que pregar a verdade, eu tenho que pregar a justiça, eu tenho que pregar que você não pode desistir, que você tem que perseverar no evangelho da paz. Sobretudo tomando o escudo, conhecimento da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, com o qual você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. São os pensamentos malignos, as setas malignas. Olha que coisa. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João. E a espada do Espírito, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a palavra de Deus, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é esta palavra que entre vós é evangelizada. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica de todos os santos. Olha lá. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então, meu amigo, estou lhe falando e abertamente quero levar você essa confirmação, quando eu falei lá no livro de Efésios, dessa realidade
do fundamento dos apóstolos. Então, quando eu falo do fundamento dos apóstolos, é porque eu vou te levar a Romanos 8 e você compreender que não sou eu que estou pregando a favor do pecado para que você continue pecando achando que está debaixo da graça. Não, não é isso. Mas eu também não posso dizer você que cometeu um erro, cometeu um pecado, que acabou a sua esperança e que você está desgraçado, aniquilado e que não tem mais jeito. Não faça isso. Vamos entender. No verso 17 de Efésios 2, Paulo diz: e vindo Jesus Cristo, evangelizou a paz. E você precisa calçar os seus pés no Evangelho, calçar o seu entendimento no Evangelho da paz. Que coisa tremenda. Verso 18: porque pelo Evangelho, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, pelo Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, ambos os povos, temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito, o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento, a mesma sabedoria, na mesma ciência, no mesmo conselho de Deus, a sua palavra. O concerto de Deus, a nova aliança. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, olha lá, e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e dos profetas, de que Jesus Cristo, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados, morada de Deus no Espírito, morada de Deus no Espírito. Aí nós voltamos a Romanos capítulo 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas. Pastor, o que são fraquezas? É aquilo que você ainda não tem força para dominar. Não vence sozinho. É aquilo do qual você não tem, meu amigo, vigor para vencer. Você não tem fortaleza. As suas fraquezas, as nossas fraquezas, são as nossas debilidades, nossas fragilidades. Então o Espírito ajuda as nossas debilidades, as nossas fragilidades. Ele nos ajuda no nosso desânimo, nas nossas tristezas, na nossa falta de força moral, por exemplo, falta de firmeza, de caráter. Ele nos ajuda na nossa incapacidade de vencer os obstáculos, as dificuldades, as lutas, até mesmo contra o pecado, contra as iniquidades, contra as transgressões. O Espírito nos ajuda a vencer as fraquezas da nossa vulnerabilidade quando estamos fracos. Fraqueza é carência de vigor. É uma pessoa que não tem robustez, é debilitada. Então o Espírito Santo ajuda-nos e nos ajuda na nossa carência de vigor, nas nossas fragilidades, debilitações. O Espírito Santo, meu amigo, ele é o que nos ajuda a permanecer e a suportar a nós mesmos nos nossos erros, nos nossos pecados. Ele vê o nosso estado, nossa incapacidade. Ele vê os nossos perigos, os nossos riscos, e vê muitas vezes quando nós somos covardes e tímidos e não temos coragem de enfrentar o mal e fugimos, e ele vai lá nos buscar de novo, porque nós não sabemos como havemos de agir, de fazer, de realizar e de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
E isto é uma realidade espiritual. O Espírito Santo é um espírito voluntário, ele se doa. Ele é a ajuda do cansado, do abatido, do aflito, daquele que não tem quem o ajude. O Espírito Santo, meus irmãos, ele observa as nossas falhas, nossas imperfeições, nossos defeitos. Ele observa cada detalhe do nosso ser. E essa é a atividade do Espírito Santo, em ajudar o cristão a orar, a interceder. Nós temos que observar essa realidade, meus irmãos. Nós temos que observar que o Consolador, ele também é intercessor. E com gemidos inexprimíveis, ele é o socorro presente na hora da aflição, da angústia, do tédio, do medo, do pânico, da incerteza, da ansiedade. Muitas vezes os desejos e anseios espirituais do cristão têm a sua origem em fraquezas que não é do seu interesse, não é do seu propósito. E sabe por que eu estou te dizendo isso? Por causa do conhecimento que eu tenho. Quando Paulo recebeu um espinho na carne, meu amigo, foi-lhe dito, quando ele apelou e disse para Deus: me tira dessa aqui, eu não quero estar nessa situação. Há um mensageiro de Satanás me agredindo, me esbofeteando e me humilhando, me pisando. Eu não quero padecer, eu não quero passar vergonha, eu não quero ser humilhado, eu não quero ser exposto. Era isso que Paulo estava dizendo. Veja só, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Para quê? Mas quando foi que Paulo se exaltou pelas excelências das revelações? Essa é uma questão que muita gente não sabe. Quando foi que Paulo se exaltou pelas excelências das revelações? No celibato, se você quer saber. Por causa do celibato, ele entregou aquele pobre miserável a Satanás. Entregou a Satanás, não entendeu a miséria daqueles dois. Nós vamos falar sobre isso. Então, fique atento, que você vai ver o que Paulo passou para ser exemplo para nós.